vocês estão? Eu sou o Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e é um privilégio estar com vocês aqui na jornada da comunicação conjugal. Uau, nós estamos chegando agora no 8º princípio, desses que são os primeiros passos de uma transformação na comunicação conjugal. Veja, foram 7 vídeos, 7 episódios. Hoje nós vamos entrar no 8º princípio. Nós estamos perto do fim. Nós vamos ter aí o 9º e o 10º princípio. E certamente isso é uma bênção para nós, não é verdade? Eu só tenho uma forma de saber se isso está sendo abençoador para você ou não. É quando você comenta nos vídeos, deixa lá a sua impressão, a sua fala, o seu comentário. E ler esses comentários e responder é muito bom. Tem sido bem agradável poder responder aos irmãos e colaborar com essa construção de uma comunicação conjugal mais efetiva. Bom, o 8º princípio parece ser uma coisa muito clara. Parece que nós deveríamos saber disso. Nós deveríamos ter uma noção muito clara que a comunicação, ela tem que ser, grifa isso aí no seu caderno se você tem tomado nota desses princípios. A comunicação conjugal tem que ser objetiva. Uau, isso mexe, Gustavo, com a minha personalidade. Eu não sou uma pessoa objetiva. Pois é. Bem-vindo ao mundo dos pecadores que precisam ser transformados no seu coração, no seu ser, na sua personalidade, nas suas características caídas. Elas precisam ser redimidas. Elas precisam evidenciar Cristo. E uma mensagem objetiva tem um valor muito maior. Porque muitas vezes nós construímos sentenças muito longas. Nós nos perdemos nas ideias. Nós não deixamos aquilo que queremos falar de forma clara para que o outro possa entender, compreender. E nós fazemos de uma exposição de ideias quase que uma contação de história, né? É meia hora explicando uma ideia que poderia ser expressa em uma frase, em uma sentença objetiva, clara, sem deixar dubiedades, para que o outro possa entender aquilo que eu estou dizendo. Afinal de contas, o princípio da comunicação é se fazer entender para o outro, é se dar a entender para o outro. Outro fator extremamente deselegante na comunicação que precisa ser modificado é nós percebemos que quanto mais prolixo, menos efetivos somos. Quanto mais redundantes, menos objetivos estamos sendo. Quer dizer, na comunicação, há espaço onde nós podemos construir sentenças mais longas, tratarmos de ideias mais complexas, até mesmo no relacionamento conjugal. Mas, via de regra, a comunicação tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que tratar e evidenciar aquilo que precisa ser compreendido. Mensagens demoradas demais são redundantes e correm o risco de perder a efetividade. E nós não queremos perder a efetividade na nossa comunicação conjugal, na verdade. Dentro deste princípio, vamos lembrar qual ele é? É o princípio de termos de sermos objetivos na comunicação. Não sei você, se você já passou pelo que eu vou falar aqui agora, mas às vezes nós recebemos um documento, né? Quem aqui recebe documento de alguma empresa, uma ata, por exemplo, e lá você tem todo um documento de 20, 30 páginas, mas você tem acompanhando um documento uma síntese, um extrato daquilo, uma forma, como que eu posso dizer, resumida, para que você possa pegar os pontos principais. É disso que nós estamos falando. A comunicação conjugal é toda essa carta de 15, 20, 30, 50, 100 páginas. Mas a comunicação, naquela ideia que precisa ser entendida e compreendida, que não pode deixar dubiedade, que precisa ser claro o suficiente para que o outro possa entender e responder, ele é esse extrato contendo os pontos principais. Ficou mais claro agora? É um dever de todos nós. Precisamos ser claros. Se você sair daqui hoje e não memorizar o 8º princípio,
significa que a minha comunicação com você não foi objetiva e clara. Porque tantas vezes nós vamos repetir isso aqui, que no mínimo você tem que desligar esse vídeo e dizer assim, quando você terminar, você vai dizer, eu preciso ser objetivo. Eu tenho que ser objetivo. Menos redundante, menos prolixo, mais claro, mais transparente, mais visando o foco no que o outro precisa saber e não em todas as ideias e pensamentos que eu quero dizer e despejar sobre o outro. Muito menos eu, muito menos eu, muito menos a minha vaidade, muito menos o meu ego. Mas há na natureza humana duas formas que nós nos comunicamos. Essas duas formas são duas formas clássicas de se estudar a comunicação do ser humano, ok? A primeira forma é uma forma instintiva, é uma forma quase que por impulso. Nós nos comunicamos por necessidade de sobrevivência. Nós nos comunicamos quase que como se fosse por uma forma protetora. Ou seja, nós nos comunicamos buscando a nossa própria sobrevivência. Nós nos comunicamos com uma característica de defesa, mecanismo de defesa. Percebe? Isso para muitos não é claro, para outros já é suficientemente claro. Eu tenho um modelo de comunicação que é instintivo. Percebe que nós estamos falando de seres humanos que passaram pela queda. E a queda ocasionou no homem como um todo, na sua forma de pensar e reagir, que prejudica a leitura que ele faz do outro, de si mesmo e de Deus. A forma como ele se relaciona no governo da criação. Tudo foi afetado pelo pecado. Não tem como nós minimizarmos o efeito do pecado. Então essa nossa ação instintiva, pouco reflexiva, ela tende a evidenciar o que de pior há nos nossos instintos que foram afetados pelo pecado. Então você vai encontrar um marido que deveria proteger e cuidar, não sendo protetor e cuidador, na sua comunicação especificamente. Por quê? Porque agora ele está mais interessado nele, na sua sobrevivência. O foco da sua comunicação é ele, os seus desejos, as suas vontades, as suas paixões, não é o outro. Ele não está tão interessado se o marido vai entender, se a esposa vai entender. Ele está interessado em tirar o máximo proveito possível para ele. É egoísmo, é vaidade. E de certa forma pode vir acompanhado da soberba natural daqueles que, para se demonstrar o mais forte nesse reino caído, vem de uma imagem, como é que eu posso dizer assim, hiper sobre si e hipo sobre o outro. Dentro dessa perspectiva caída, não reflexiva, é que habitam os perigos da nossa comunicação relâmpago. É quando falamos sem filtro. É quando falamos sem refletir se aquilo que estamos dizendo vai prejudicar ou não o outro, se vai ser claro ou não para o outro, se vai trazer benefícios ou não. Por quê? Porque eu não estou interessado. Refletir dá muito trabalho, eu sou uma pessoa impulsiva e nós ocasionamos desculpas justificando em cima das nossas características quase que por instinto caído, instinto dominado pelo pecado. E essas características extintas e não instintivas, né? E não redimidas, evidenciam todo o terror do coração do homem. Toda a necessidade que ele tem de se impor em relação ao outro. Por quê? Porque num coração caído, num coração que age por instinto, não há espaço para temor de Deus. Não há espaço para a sabedoria vinda de Deus. Não há espaço para o domínio próprio. Não há espaço para o autocontrole.
há espaço só para autoajuda. Há espaço só para satisfação pessoal. Há espaço só para o crescimento individual, ignorando toda a realidade estendida que há à sua volta, toda a família. E aí você percebe como homens e mulheres que agem dessa forma, como que eles ocasionam grandes perdas no seu lar. Por quê? Porque como cabeça do lar o homem e como auxiliador idôneo a mulher, ambos ao tomarem uma decisão impulsiva, instintiva, não reflexiva, não redimida, eles estão sendo tão egoístas que eles estão dispostos a prejudicar um ao outro. E quem sabe até mesmo prejudicar os seus filhos. Compra por impulso. Quem nunca passou? Quem nunca? Compra não reflexiva. Gastos desordenados. Respostas dadas no calor do momento sem levar em consideração o que seria mais sábio, o que poderia ser mais prudente. Mas não, nós não estamos interessados instintivamente nessas coisas. Nós estamos interessados em nós mesmos. Nós estamos interessados nas nossas paixões, nas nossas vontades. Então, tudo que eu tenho que dizer é sobre mim. Percebe isso dentro do casamento? Que barulho isso ocasiona? A minha comunicação não é objetiva. Por quê? Porque eu penso em mim. E eu justifico ela nessa estrutura da comunicação que há dentro do organismo humano, que é uma coisa instintiva, pouco reflexiva. É por isso que eu sou quem eu sou. Não é por isso que você é quem você é. É porque ao passar pela nova vida em Cristo, a sua caminhada em santificação tem deixado para trás a transformação que o Evangelho precisa fazer no seu coração, fazendo com que você se esvazie dessas prerrogativas instintivas e passe pelo domínio do Espírito. Passe a refletir no seu coração sobre os valores não daqui da terra, deste mundo caído, nem do seu coração carnal, mas dos valores do reino. Buscar em primeiro lugar as coisas do reino. E aí a gente acaba indo para o segundo modelo. O segundo modelo que nós temos na nossa estrutura orgânica, da forma como Deus nos criou, da forma como Deus nos formou, é uma forma de responder comunicando mais racional, mais lógica. É a forma mais reflexiva. É quando alguém chega para você já entrou numa loja dessas de departamentos, de mobília, por exemplo, hoje tem de tudo, né? Mas você entra numa Magazine Luiza, você entra dentro de uma Casas Bahia, olha a propaganda aí. E aí você vai ver um produto e o vendedor diz assim, olha, tem um valor especial aqui. Um desconto que eu consegui com uma chave, um código que o gerente me passou, e se você fechar comigo agora, tem que ser agora, isso não estará disponível depois, você não vai ter acesso a esse desconto. Olha que interessante. E aí nós acessamos esse mecanismo reflexivo, desordenado, caído, refletimos sozinho, encontramos a nossa própria lógica de pensamento dizendo, eu estou fazendo um grande negócio, afinal de contas, se eu não tomasse a decisão, nós não iríamos ter o que precisava ter. E as minhas prioridades fazem com que eu tome uma decisão sem me comunicar com o outro, sem ligar para minha esposa, ou você mulher, sem ligar para o seu marido. Por quê? Porque essa comunicação reflexiva, para que ela faça sentido dentro do casamento, ela tem que passar por Jesus. Ela tem que passar pelo sangue regenerador de Cristo. Maridos que não passaram pela conversão, mulheres que não passaram pela conversão, elas possuem essa forma racional e lógica? Sim, elas possuem. Elas possuem aquela primeira forma instintiva? Sim, elas possuem. Porém, não tratadas, não redimidas, não santificadas. Mas você que possui essa forma racional e lógica santificada, você precisa entender
que ela será mais efetiva quando ela é construída com o tempo. Por exemplo, a nossa vida cristã, quando nós nos convertemos, houve um grande marco na nossa vida, não é verdade? Nós somos capazes de dar testemunho daquilo que aconteceu lá atrás. Nós somos capazes de lembrar de onde Deus nos tirou, onde nós estávamos, e como esse amor de Deus nos envolveu e nos trouxe para onde nós estamos hoje. Nós somos capazes de reconhecer em certa medida, se entendemos realmente o Evangelho, que isso não foi mérito nosso, que isso foi pelos méritos de Cristo. Não é verdade? A gente consegue ir até aí. Porém, a vida em Cristo e as transformações do Evangelho não param aí. Ele passa a fazer transformações em mim pós-conversão, pós-caminhada com Cristo. E ele vai se tornando mais efetivo com o tempo. Eu vou me despindo desse velho homem e vou fitando os meus olhos em Cristo e vou tendo sabedoria para deixar para trás coisas antigas e assumir um fardo leve, que é o fardo do meu Senhor. Essa comunicação racional, ela tende a considerar em Cristo perdas e ganhos. E sem Cristo também. Ela considera perdas e ganhos. Porém, o juízo para o que é perda e ganho está desbalanceado. Vou dar um exemplo aqui. Quando o apóstolo Paulo diz que para ele ter Cristo é um ganho muito maior do que tudo aquilo que ele perdeu, que ele tinha antes, e que em Cristo perdeu sentido para ele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que agora os valores de perda e ganho estão ajustados. Antes ele se orgulhava de coisas como ser judeu. Ele se orgulhava de coisas como a sua circuncisão no 8º dia, da tribo da sua origem. Mas agora ele encontra ganho em sofrer por causa do Evangelho, em viver de forma digna do seu Senhor, em padecer pelo seu Senhor. A noção de ganho e perda está ajustada nele. Ele compreendeu, ele atingiu uma maturidade cristã para compreender perdas e ganhos. E nós devemos entender isso no nosso relacionamento. Às vezes, e só às vezes, nós tendemos a querer receber antes de dar. Nós queremos que o outro faça algo para nós antes que nós façamos algo para ele. Mas a medida do Evangelho da Graça não é essa. A medida do Evangelho da Graça é que eu dou primeiro. E depois, e só depois eu recebo. E se eu não receber, Gustavo? Afinal de contas, o meu cônjuge tem um coração duro. Você não conhece a minha esposa. Você não conhece o meu esposo. E se eu não receber? Pois é. Pode acontecer. Pode acontecer de você fazer o bem e não receber. Nós estamos em um mundo caído. Pode ser que o outro não reconheça e não valorize o tanto que você valoriza, não é verdade? Pode ser. Porém, você não está preso ao reconhecimento. O seu coração fez o que fez porque era certo fazer o que foi feito. E se houver reconhecimento, que bom. E se não houver reconhecimento, eu estou tranquilo, de consciência tranquila diante de Deus, porque eu fiz o que deveria ser feito. Estou honrando o meu Senhor com as minhas perdas e com os meus ganhos. Porque quando eu dou, eu tiro aquilo que seria direito meu para compartilhar com o outro. Isso parece perda, mas no Evangelho há o paradoxo, né? Aquilo que é aparentemente perda, não é perda, é ganho. Quando você investe no outro, quando você dedica tempo ao outro, quando você cultiva o relacionamento com o outro, isso parece perda no primeiro momento. É um paradoxo com os valores do mundo. Parece bobeira, parece que não vai dar em nada, mas no reino de Deus as coisas são
dessa forma paradoxais. Quando eu estou dando, para mim é um verdadeiro ganho. Porque eu estou dando daquilo que eu recebi gratuitamente em Cristo. Estou compartilhando dessa graça e dessa generosidade que eu recebi em Cristo com o outro. Vou dar outro exemplo. Perdoar é perda ou é ganho? O que você acha? Perdoar é perda ou é ganho? Depende. Perdoar pode ser perda e pode ser ganho. Ele é ganho porque o perdão repara relacionamentos entre amigos, entre pais e filhos, entre marido e mulher. O perdão é que um relacionamento que estava desajustado por causa de um pecado passou a ser ajustado porque houve confissão de pecado, que encontrou do outro lado um coração que pôde dizer: eu estendo para você aquilo que eu recebo. Eu recebo o perdão de Deus, eu não tenho o direito de te negar o perdão. Isso no relacionamento tende a ser mais difícil, não é? Nós tendemos a perdoar menos com o tempo, porque julgamos que o outro já não deveria errar onde ele errou. E nós começamos a diminuir a medida da graça. Quer dizer, eu tolero menos, eu tenho menor capacidade de perdoar como eu perdoava antes, afinal de contas já são tantos anos. Pois é, você recebe desse perdão todos os dias, e você deve dar desse perdão todos os dias. Normalmente nossa comunhão, nossa comunicação, ou nossa resposta à comunicação, é regido por um equilíbrio, ou aquilo que a gente chama de domínio. Equilíbrio, quando esse meu instinto e essa minha racionalidade, eles estão, de certa forma, eles encontraram um patamar de ajuste. Então você vê um pai que protege um filho, e ele tem momento que essa proteção é extremamente racional. Ele sabe quando ele deve fazer, quando ele não deve fazer. Então o pai não entra numa sala de aula brigando com o professor, discutindo com o professor, ou pelo menos não deveria, mas ele busca entender quando ele vai ter essa conversa com o professor por causa do seu filho, porque ele entende que o seu filho está sendo prejudicado ou algo desse tipo. No relacionamento a mesma coisa. No relacionamento nós não chegamos e fiamos o pé na porta para resolver os problemas. Usando essa racionalidade e este agir instintivo, nós procuramos o que é melhor para cada momento. Mas quando o outro está em perigo, quando a vida dele está em risco, nós agimos instintivamente, não é verdade? Às vezes, antes de bater ali um carro, o marido põe a mão assim e protege a sua esposa. Eu me lembro uma vez, nós estávamos casados de novo, novinho de casado, não de novo, e eu e Sara estávamos na cidade da minha mãe, na casa da minha mãe. E eu peguei o meu carro e fui descer a rua, virei à esquerda, e cruzamento para passar reto, havia uma placa de pare para o outro, e eu simplesmente fui, e vi que um carro veio, eu falei, esse carro não vai frear. E foi assim, frações de segundo entre pensar, ver o carro, pensar e tomar uma decisão. Eu freiei e coloquei minha mão assim no peito da Sara, na altura do peito dela, para que ela não batesse a cabeça na frente na hora da batida. E foi o suficiente para que isso não acontecesse. Eu consegui protegê-la naquele momento. Mas aquilo não foi racional e lógico só. Eu sabia que eu precisava fazer e eu fiz. E eu estava disposto ali talvez até a me prejudicar, porque o meu braço poderia ter a projeção do corpo dela e talvez não resistir a esse movimento do corpo dela sobre o meu braço. Mas não aconteceu nada disso. Eu não tive tempo para racionalizar essas outras coisas. Eu tive tempo de tomar uma iniciativa, de protegê-la. E aí eu me coloquei num momento em certo risco, porque eu queria protegê-la. E isso é uma coisa do nosso cotidiano. Aconteceu algo ontem muito bacana. Ontem nós fomos à polícia para renovar os nossos vistos, né? E a Sara é muito tranquila, muito paciente. Eu sou a parte mais
mais, como é que eu posso dizer assim, mais agitada nesse momento, né? Mas ao chegar na polícia, o comissário que nos recebeu para pegar a nossa documentação, ele estava meio que irritado por ter muito trabalho e tal. E nós sentamos ali tranquilamente e eu percebi nos movimentos da minha esposa, olha o racional e lógico. Eu percebi, agora não mais instintivo, não mais lá igual na batida do carro, mas eu percebi que ela não estava tão bem. Eu percebi que ela estava um pouco inquieta, um pouco intranquila. E aí eu falei para ela, você me dá todos os documentos aqui. Abri os documentos sobre a mesa, coloquei ali as 4 pastas, minha, dela, do Luca e da Isabelle. E aí falei para o comissário assim, olha, a minha esposa ela não ouve tão bem, ela tem um leve problema de perda auditiva. Aí, ok. E aí ele começou a pedir para mim os documentos e eu fui entregando, fui passando um a um. E terminou ali, eu falei com a Sara, e aí eu falei para ela assim, o que aconteceu hoje? Você estava inquieta. Ela, eu não sei, algo assim, não natural, não é do meu cotidiano. Mas eu consegui identificar nela. Ela comunicou algo que não precisou de palavras. Eu vi isso nela. Eu vi que ela estava intranquila, inquieta. Eu vi que ela não estava no seu normal. E aí eu pude servi-la. O privilégio de servi-la, o privilégio de cuidar dela. Foi racional, eu precisei ver, interpretar, tomar uma ação, orquestrar todo aquele momento para que a atenção fosse voltada para mim e para que eu pudesse resolver aquele problema e não expô-la ao perigo diante de um momento que ela estava um pouco mais frágil. Às vezes por uma questão lógica, às vezes não, uma questão que nem ela compreendeu o que aconteceu. Então nós como maridos temos essa obrigação diante de Deus. Deus nos criou para proteger e guardar. E aí vai da minha parte aí uma observação, né? Que tipo de homens nós estamos sendo na nossa geração, meus irmãos? Eu sei que há uma moda no meio protestante aí de falar de masculinidade cristã, e que bom que temos essa moda. Nessa moda vem muita coisa ruim, mas vem muita coisa boa, bíblica, que nós perdemos com o tempo. Deus nos criou para proteger e guardar, não para expor as nossas esposas ao perigo. E às vezes a gente faz isso de forma racional, e não dá para entender como um homem expõe sua esposa ao perigo de forma racional. Homens que não fazem o que tem que fazer, e as mulheres têm que ser aquela que tem que cuidar do jardim, que é a casa, que são as coisas que deveriam estar sob a responsabilidade dele. Que tipo de homens nós estamos sendo para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos? E que tipo de filhos nós estamos formando quando eles olham para os nossos exemplos de homens? Homens bebês, não cresceram, parece que nunca saíram do colo da mãe. Homens que não assumem a sua responsabilidade de protetor. Homens que não estão dados mais ao trabalho. Olha, tem sido mais comum do que nunca ver mulheres indo trabalhar e os homens ficando em casa. E isso não como algo de, aconteceu algo extraordinário. Não, como escolha, como propósito, como racional. Ela trabalha, deixa que eu... E se acomodam, e se adaptam a uma forma não bíblica de mundo. Nós precisamos ser os homens, líderes servos no nosso lar, disposto a dar mais do que receber, mas não, nessa maneira caída parece que nós nos desajuizamos. Estamos dispostos somente a receber, querer, me dê. E as nossas esposas passam a ser quase que nossas empregadas e não nossas mulheres. De outro lado, há aqueles que parecem mais filhos das suas esposas do que maridos das suas esposas. Estamos deixando as nossas esposas sobrecarregadas porque não assumimos aquilo que devemos assumir. Estamos deixando nossas esposas super atarefadas e às vezes elas, no intuito de ajudar, dizem, não tem problema. Tem problema sim. Para de ter temor desse homem. Começa a ter temor de Deus e ore para que o seu marido seja redimido, tratado por Deus nessa esfera caída que ele está, de se acomodar e se adaptar a ser um homem para o qual Deus não criou.
Nós somos homens para assumirmos as responsabilidades que Deus colocou nas nossas mãos, diante da igreja, no nosso lar, no papel de marido, como homens do lar, como pais de família, como provedores da sua casa. Pare de colocar esse fardo sobre as costas da sua mulher. Somos homens tão frágeis que quando nossas mulheres adoecem, nós não sabemos o que fazer. Estamos sem direção. Não é para isso que Deus nos criou. Nessa forma de comunicação instintiva, racional que Deus colocou em nós e que passa pelo pecado e destrói essa forma magnífica de comunicar, nós podemos ter ela restaurada em Cristo e nós podemos usar tanto essas características instintivas que Deus colocou em nós, como essa forma racional e reflexiva, para termos uma forma bíblica de servir no nosso lar, de sermos pais no modelo de Cristo, de sermos maridos no modelo de Cristo, de estendermos a graça sobre as nossas esposas, de externarmos para ela o perdão, de externarmos para ela gratidão. Afinal de contas, quantas coisas elas têm feito por nós e nós não temos um olhar de gratidão para com as nossas esposas. Parece que somos como aqueles filhos ingratos dentro de casa, quando éramos ainda só filhos e não maridos, em que o pai fazia, a mãe fazia, e parece que pai e mãe fazer era só obrigação. E parece que entramos agora numa relação matrimonial que tudo que as nossas esposas fazem é somente obrigação. Mas muito do que elas fazem evidenciam carinho, graça e misericórdia sobre nós. Ainda bem que muitas das nossas esposas não nos tratam na medida daquilo que precisávamos ser tratados, não é verdade? Não se acomode a isso. Mude a sua postura como homem. Mude a sua postura como cuidador do seu lar. Transmita uma comunicação mais efetiva. Transmita uma comunicação mais bíblica. Transmita uma comunicação mais clara. Não deixe dubiedade sobre aquilo que você deseja dentro do seu lar, que você precisa ministrar ao coração da sua esposa, ao coração do seu filho. Sente com eles à mesa, ensine para eles as escrituras sagradas, preencha as lacunas de conhecimento bíblico dos seus filhos e da sua esposa. Irmãos, há um sério perigo quando nós ignoramos tanto o instinto e quando nós ignoramos a razão. Há perigo quando nós ignoramos que eles caíram e há perigo quando nós ignoramos que eles precisam ser redimidos. Há perigo quando nós pegamos a extremo só razão e só instinto. Há perigo. Porque numa forma de equilíbrio cristão, nós podemos olhar para aquilo que Deus colocou em nós e olharmos de forma santa e dizermos: olha, aquilo que é em mim, dominado pelo Santo Espírito, santificado por Deus, pode ser usado para a glória de Deus. E eu quero essa transformação na minha vida. Na linguagem dos princípios bíblicos, eu sou chamado a dominar o meu homem interior. Com todos os seus instintos e razões que pecaminosamente conduzem a minha ação. Eu não sou chamado a justificar as minhas ações do meu homem interior. Eu sou chamado a dominar sobre ele, a frear esses meus impulsos e instintos que não dignificam o meu Deus, que não honram o meu Senhor, que não evidenciam cuidado sobre a minha família. A comunhão, nesse aspecto, ela precisa passar pela santificação, pela sujeição dos instintos ao senhorio de Cristo, ao domínio da razão, não para encontrar lógica no pecado, mas para encontrar lógica nos braços graciosos e misericordiosos de Deus. Há quanto tempo nós estamos caminhando com Cristo? Quantos anos você tem de convertido? Escreve aí. Eu acho que a gente precisa começar a entender como nós funcionamos, como Deus nos criou, quantas coisas Deus colocou sobre os nossos cuidados e quantas coisas Deus colocou dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas capacidades, para podermos servi-lo de forma melhor. Eu queria ler uns textos aqui com vocês, me permita pegar aqui minha Bíblia, para que a gente possa ter melhor ideia disso que eu estou falando até aqui.
Então, se você está com a sua Bíblia aí, ou se você só está vendo o vídeo, sem problema. Mas eu queria ir lá para Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos de número 7 e versículos de número 8. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus não nos chamou para a impureza. Comunicação impura, comunicação com ruídos, frutos da nossa falta de zelo e cuidado em viver uma vida separada para o nosso Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando de coisas como prostituição, cuidado com o corpo e toda a aplicação que isso tem na vida da santidade, aplicada ao cuidado físico, mental, do coração, do desejo, da cobiça. E eu queria bater nesse ponto aqui agora. Nós precisamos nos santificar, vivermos de formas separadas nesse mundo impuro. Não podemos produzir no nosso coração traições, adultérios, formas pecaminosas, que depois nós comunicamos ao outro de forma distorcida. Como assim, Gustavo, de forma distorcida? Porque geramos essa traição e adultério aqui na mente, no coração, desejando, pecando contra o próximo, pecando contra o nosso cônjuge. E aí evidenciamos com ele uma comunicação que não corresponde ao nosso desejo pecaminoso. E aí o outro nunca vai conseguir corresponder a esse desejo pecaminoso, principalmente se ele está vivendo uma vida santa diante de Deus. Nós precisamos entender que Deus não nos chamou para isso, para uma impureza de entendimento, para uma impureza de ações orquestradas, armadas, organizadas, planejadas para continuarmos vivendo em pecado e justificando as nossas ações em pecado. Eu queria ir para um outro texto em Provérbios, são 2 textos em Provérbios, mas o primeiro está lá no capítulo 12. Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 5, diz assim, olha que interessante. Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do perverso engana. Se o pensamento dos justos são retos, eles são retos porque eles estão colocados em valores e princípios que são maiores do que ele. São princípios e valores eternos. O temor do Senhor ocupa o coração dele. Por isso, os princípios que regem o pensamento do justo faz com que os pensamentos dele sejam retos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à comunicação conjugal, os seus pensamentos são retos? Os seus pensamentos são puros? Os seus pensamentos, ao comunicar, levam em consideração o outro ou somente a si mesmo? Mas os conselhos do perverso enganam. Às vezes, e só às vezes, a gente costuma tomar conselho com pessoas que não tem como nos ajudar. Não tem como pensar e refletir a vida a dois da forma bíblica, da forma cristã, da forma de Deus. E nós tomamos conselhos com essas pessoas. Mas o conselho desses homens afastados de Deus e que claramente vivem uma vida de impiedade, os conselhos deles serão pedra de tropeço para nós. Não trarão luz ao nosso comportamento, não trarão luz ao nosso relacionamento. No capítulo 14, o autor de Provérbios, no versículo 16, ele diz assim: o sábio é cauteloso, o justo tem pensamentos puros, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Uau, entendi. Então agora a minha comunicação com a minha esposa tem que ser pensamentos puros
e desviar-se do mal. Sim, é isso, uma comunicação efetiva, uma comunicação que não seja redundante, não seja prolixa, que seja direta, justa, reta, e uma comunicação que se desvia do mal. Comunicar em cautela. Sabe o que como a expressão cautela quer dizer aqui nesse texto? Quer dizer que aquele que olha racionalmente para aquilo que tem que ser feito e que pensa estrategicamente, não é que ele é frio e calculista, mas que ele leva em consideração perdas e ganhos. Ele leva em consideração momentos em que vai se falar, para que se aquilo que vai ser falado é adequado para esse momento. Ele pesa se aquilo que ele vai fazer pode atingir os objetivos que têm que ser atingidos em Cristo Jesus. Mas olha como o texto termina. O texto termina dizendo assim: o insensato está cheio de cólera, encoleriza-se e dá-se por seguro. O insensato é cheio de cólera. As ações dele, cheio de raiva e ira, contenda, briga, furor, desejo pelo mal. E diante desse explodir da sua vaidade, do seu ego, ele se dá por seguro. Percebe que ele não está preocupado se o outro está seguro, se a casa está segura, se a pessoa que ele ama está segura. Ele está preocupado se ele está seguro. Ele está preocupado com a sua credibilidade, ele está preocupado com a sua imagem. Ele está preocupado se a forma caída dele de pensar sucesso está sendo valorizado pelas pessoas que estão ao seu redor. Se aquilo que está sendo dito sobre ele está colaborando para uma imagem socialmente desejada. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nos desviarmos do mal. E desviar-se do mal é não encher-se de cólera, de ira, de raiva, de furor, de explosão destemperada na comunicação. Olha, alguns relacionamentos já não chegam às vias de fato da cólera na expressão da agressão física, porque encontrou-se ali um limite. Mas outros ultrapassam essa linha. Por quê? Porque a Bíblia chama essa pessoa de insensata. O insensato não vê os perigos e o risco. Os insensatos não pensam nos valores e princípios de Deus. Não considera a sabedoria do alto, não considera o temor do Senhor. Então, o que eu preciso fazer em suma para ter um coração voltado para uma comunicação que não seja prolixa, para uma comunicação que não seja muito extensa, que não seja não objetiva, mas para que ela possa ser objetiva, clara e atingir os propósitos? Eu preciso de santificação. Eu preciso pensar nas coisas do alto e nos valores do reino. Sem isso, não dá. Eu preciso pensar sem egoísmo e sem vaidade, porque daí eu não coloco eu no centro, mas Cristo passa a ser o centro. Eu preciso me desviar do mal e eu preciso me encher de sabedoria. Que isso aconteça com você. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, olha, parabéns. Muitos que estão acompanhando esses vídeos da jornada da comunicação conjugal param ali no minuto 20, 22, não chegam até a parte final do vídeo. Mas se você chegou até aqui, você mostra que você está compromissado, que você está interessado na sua restauração conjugal, que você está interessado em tomar esses princípios e anotá-los e pedir a Deus que lhe ajude a colocar em prática. E eu quero que isso seja uma bênção para a sua vida. E isso é o que me motiva a estar aqui. O que me motiva a estar aqui gravando vídeo semana após semana, 2 por semana, para compartilhar com vocês esses princípios, é porque eu sei que é uma pequena parcela, não é um grande parcela. Não é o todo. Não é a maioria. É uma pequena parcela de comprometidos. Há uma grande maioria de pessoas que querem,
mas é uma pequena parcela de pessoas que realmente estão empenhadas em buscar uma comunicação santa e agradável a Deus. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. E se você quiser, se você achou bom esse princípio, se você gostou desse vídeo, se isso te edificou, compartilhe com outras pessoas, ajude esta mensagem a chegar a lares que precisam escutar esses princípios e colocar em prática. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.